A Dieta dos Anjos é um sistema terapêutico que reúne várias técnicas, entre elas a programação neurolinguística, geometria sagrada angelical, reeducação alimentar, coaching de emagrecimento consciente e técnicas de cura sistêmica. Esse sistema atua na reprogramação do inconsciente, libertando padrões de autossabotagem e contribuindo assim com o emagrecimento consciente e saudável. Uma das principais bases desse sistema é a geometria sagrada angelical. A geometria sagrada angelical ela tem como base a tabela com os 72 nomes sagrados de Deus. Em 2021, eu publiquei um livro com esse nome e o subtítulo é Revelação do Sistema Revolucionário Oculto nos 72 Nomes Sagrados de Deus. Essa é a geometria sagrada angelical do anjo Verruiá, é o primeiro anjo aqui nesse lado direito, no alto. Essa tabela, ela contém 72 nomes sagrados de Deus, todos em hebraico, são 3 letras em hebraico, e cada letra, cada nome, ele traz uma virtude divina. Então, nós começamos sempre da direita para a esquerda, que é a leitura em hebraico, começamos com o primeiro anjo, anjo Verruiá, e é aqui esse propósito de hoje, né, está falando um pouquinho sobre esse início, que já que ele é o número 1. Então, no livro Geometria Sagrada Angelical, eu explico direitinho, com todos os detalhes, como é que funciona, como que a partir daí tem toda a combinação de formas geométricas, notas musicais, a própria vibração da ativação muda de acordo com a geometria, e o principal, de acordo com o anjo que rege um determinado dia, a gente vai ativar aquele anjo, aquele nome em primeiro lugar. Então, por exemplo, no anjo Verruiá, é esse primeiro nome aqui em cima, a gente ativa primeiro esse nome. Se hoje fosse o dia do segundo anjo, iríamos ativar primeiro o segundo. Nessa tabela, a gente consegue estar vendo a geometria sagrada angelical do anjo Verruiá, com foco no emagrecimento consciente. Então, nós fazemos o escaneamento desses nomes sagrados, são 72 nomes, né? Da direita para a esquerda, começando na primeira linha e assim por diante. No que diz respeito ao emagrecimento consciente, cada vez que a gente ativa uma determinada virtude, naquela sequência, nós começamos aqui primeiro com o Verruiá, que aqui o anjo primeiro, né, que tem laranja, depois o próximo em laranja, que é o Kehat, depois Alad, primeiro todos os nomes em laranja, depois os nomes em amarelo e finalmente os nomes em branco. Então, no livro Geometria Sagrada Angelical, eu explico direitinho quais as questões que dizem respeito à vibração dos anjos, de cada um dos anjos cabalísticos a nível físico, mental, emocional e espiritual. Esse conteúdo, trazendo para o emagrecimento consciente, a gente consegue estar avaliando algumas mudanças. Olha que interessante. No livro Geometria Sagrada Angelical, eu mencionei que tem mais de 1 milhão de combinações dessas formas geométricas, né? Então, se vocês quiserem tirar a prova disso, como é que funciona essas combinações e essa geometria sagrada, se você somar todos os nomes em laranja, né, e reduzir, vai dar 9. Se você somar todos os nomes em amarelo e fazer redução numérica, vai dar 9. Se você somar todos os nomes em branco e fazer a redução numérica, dá 9 também. É um sistema fantástico, tem uma vibração linda e a partir disso foram criadas músicas, melodias que têm um aspecto vibracional de acordo com a nota musical de cada anjo. Eu utilizei em várias terapias esse conteúdo, nas terapias como coach de emagrecimento consciente, na reprogramação do inconsciente para superação de traumas, bloqueios, alguns aspectos limitantes, inclusive de transgeracionalidade, e os resultados foram fantásticos. Neste livro, Geometria Sagrada Angelical, eu publiquei inclusive um relato muito lindo, foi um testemunho muito bonito. Mas vamos lá, que tem muita coisa para mim falar para vocês aqui. No livro Geometria Sagrada Angelical, eu publiquei alguns exemplos de geometrias voltadas para o equilíbrio de uma forma geral. Para o emagrecimento consciente, as geometrias mudam um pouquinho. Vou pôr aqui um exemplo para vocês verem. Olha só. Nesse primeiro exemplo, que é o que está publicado no livro Geometria Sagrada Angelical, é para o equilíbrio interior. Aqui é para o emagrecimento consciente, do mesmo anjo, que é o anjo Verruiá, que está aqui em cima, tá? E o que é muito interessante é que quando a gente começa a avaliar o desenho de uma forma geral, a gente vê alguns padrões. Olha só, por exemplo, no equilíbrio interior, os padrões aqui em laranja formam uma espécie de um losango aqui no centro, né?
Aqui, para emagrecimento consciente, parece que é uma proteção ao interior. A parte central, ela fica mais concentrada, né? Então, são várias as possibilidades de estar juntando, montando uma geometria sagrada angelical, mas sempre respeitando-se aquele padrão de o que está em cima está abaixo, o que está do lado esquerdo, do lado direito, e o centro é o que tem ali a comunhão. Isso eu detalho no livro Geometria Sagrada Angelical. Só queria mostrar para vocês, para explicar o que que é essa diferença, por que que muda um pouquinho de uma finalidade para outra. De qualquer forma, se vocês forem avaliar, quem quiser ver a fundo, né, leia por favor o livro, eu detalhei como é que eu cheguei a isso, como é que foram as provas, né, foi tirando prova. Isso veio por inspiração, se chama canalização. E quando a gente pega o anjo verrouillat, por exemplo, o código dele é 26248, representa aqui, na primeira e na última linha, vai ter sempre duas letras em destaque. Na segunda e na penúltima linha, vai ter 6 letras em destaque, que é o segundo dígito. O terceiro dígito aqui é o 2, então, na terceira linha, vai ter 2 nomes em destaque, a mesma coisa aqui, de baixo para cima, que é a antepenúltima linha. Depois, a última, penúltima, antepenúltima e a pré-antepenúltima linha que vai ter 4 nomes em destaque. E o centro, que seria essa quinta linha aqui, é o último dígito. Então, esse mesmo padrão ele se repete aqui, mas não necessariamente na mesma formação. Então, o meio ele vai movimentando, vai oscilando. E o que que muda isso? Muda de acordo com a sequência das virtudes que são ativadas quando a gente está escaneando essa geometria sagrada angelical. Então, quem quiser ir mais a fundo, é um conteúdo bem amplo, né? No livro tem mais detalhes. Se tiverem alguma dúvida, quem lê o livro, me fale, por favor, tá? E, além disso, o que que acontece com a geometria sagrada angelical? Quando a gente pega os padrões do que as cores estão formando e a gente transfere isso para um padrão visual, nós temos as chaves multidimensionais, base e chave multidimensional alquímica. É muito comum na Cabala a gente ouvir o seguinte termo: o que está em cima está abaixo, o que está escuro aqui está claro em outro lugar. É como se fosse um padrão associado à questão envolvendo o equilíbrio entre os opostos, yin e yang, masculino e feminino, dia, noite, positivo e negativo, claro e escuro. Nesse caso, depois que a gente ativa a geometria sagrada angelical, que a gente faz escaneando, né? Fazemos a ativação escaneando. Depois, ao olhar para as chaves multidimensionais base e alquímica, é como se estivéssemos literalmente dentro de nós fazendo uma unificação do equilíbrio, da paz, da harmonia, da sintonia num padrão mais elevado de pensar, sentir e agir. Para a geometria sagrada angelical do anjo verrouillat, com foco no emagrecimento consciente, olha como que é diferente. Então, essa chave multidimensional é bem diferente da anterior, que tinha como foco, tem como foco, né, o equilíbrio em várias dimensões. Quando a gente visualiza isso em estado meditativo, é como se estivéssemos preenchendo na mente, na alma, no coração, em termos energéticos, preenchendo espaços que estavam vazios, ou reorganizando, ou ainda como se fosse literalmente uma espécie de um quebra-cabeças sendo unido, sendo montado. Essa é uma das percepções que muita gente que faz a geometria sagrada angelical me relata, que enquanto está ativando, enquanto está meditando com o anjo de um certo dia, é como se estivesse se reorganizando. Parece que de olhos fechados visualiza como se fossem assim, peças se encaixando, e com isso essas pessoas têm um maior nível de equilíbrio, o que é bem interessante. Esses padrões, né, das cores, existe todo um contexto, uma forma de organizar isso, né, que são as composições dos números e letras. Eu publiquei também. Quem tiver interesse, veja, por favor, foi uma forma organizada de estar fazendo esse acompanhamento. Então, por exemplo, aqui é o 2B, se eu pego aqui o 2B, o 2B é igual aqui, vou pegar um diferente. O 6E, que é a segunda linha aqui, tá vendo? Ó? 6E é esse padrão, e o 6K é esse padrão. Então, tá aqui. Tá, então, aqui tem direitinho como é que tá o 6E e o 6K. Então, é uma forma das pessoas terem tirar essa prova. Então, vamos continuar. O sistema Dieta dos Anjos se baseia na reprogramação mental e emocional através da conexão angelical para um maior nível de consciência e disciplina em todas as áreas da vida.
O sistema Dieta dos Anjos se baseia na reprogramação mental e emocional através da conexão angelical para o maior nível de consciência e disciplina em todas as áreas da sua vida, principalmente no emagrecimento consciente. O primeiro passo para o sucesso em sua jornada de emagrecimento consciente é sair da posição de vítima e assumir o papel de protagonista da sua história. O suporte divino oferecido pela fé pode ser uma força transformadora. E gente, acredite, independentemente da religião, a fé tem força de superar, de reerguer e até de curar. São vários os relatos de cura em várias religiões. Anjo não tem uma religião específica, ao mesmo tempo todas as religiões falam de anjos. Esse sistema não está vinculado a nenhum tipo de crença, credo, nem doutrina, é simplesmente luz, né? Tanto é que um dos comandos é haja luz. A geometria sagrada angelical deve ser utilizada com amor, fé, sabedoria e profundo respeito. É assim que ela é ativada, se não for assim não funciona. Pois é uma poderosa ferramenta divina de sintonização com os anjos, com o poder de realizar milagres, reprogramar harmoniosamente o tempo, espaço, passado, presente e futuro e proporcionar bênçãos em vários níveis e dimensões. Os pensamentos e sentimentos possuem grandiosos poderes de cocriação. Podem criar doenças, induzir as escolhas erradas, mas quando bem equilibrados, bem administrados, podem contribuir com a cura vibracional em vários níveis e dimensões, além de conduzir às boas escolhas em prol da saúde, prosperidade e felicidade. Vamos avaliar? O processo de emagrecimento consciente deve ser leve e não um sacrifício. Muitas pessoas que encontram dificuldades em seguir as orientações nutricionais prescritas pelos seus médicos estão, na verdade, presas em ciclos de autossabotagem que fazem com que transfiram suas emoções para os alimentos. De maneira prática, é como se fosse assim: os alimentos representam uma sensação de completude e felicidade, mesmo que seja uma sensação temporária. Assim, restringir a alimentação pode ser percebido pelo inconsciente como se fosse uma forma de bloquear a felicidade, criando assim um gatilho que ativa inconscientemente defesas contra o emagrecimento, impactando negativamente a saúde, no bem-estar e na felicidade.